Leitura da parte 2, capítulo 3, do livro Frankenstein de Mary Shelley. É com dificuldade considerável que me recordo da era original do meu ser. Todos os eventos desse período parecem confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações se apossou de mim, e vi, senti, ouvi e cheirei ao mesmo tempo. E levou de fato bastante tempo para que eu aprendesse a distinguir as operações dos meus vários sentidos. Gradualmente lembro, uma luz mais forte pressionou meus nervos, de modo que fui obrigada a fechar os olhos. Então caiu a escuridão sobre mim e me perturbou. Mas mal eu sentira isso quando, ao abrir os olhos, como agora suponho, a luz se derramou sobre mim novamente. Andei e, acredito, desci, mas imediatamente descobri uma grande alteração nas minhas sensações. Antes, circundavam-se corpos escuros e opacos, inacessíveis ao meu toque ou visão, mas agora constatei que podia continuar a andar livremente, sem nenhum obstáculo que eu não pudesse ou transpor ou evitar. A luz se tornava mais e mais opressiva para mim e fastigando-me o calor à medida que eu caminhava. Procurei um lugar onde pudesse receber alguma sombra. Esse lugar foi a floresta próxima a Ingolstadt. E aqui deitei ao lado de um ribeiro, que me recuperando da minha fadiga. Até começar a me sentir atormentado pela fome e pela sede. Isso me despertou do estado quase dormente em que estava, e comi algumas bagas que encontrei penduradas nas árvores ou caídas ao chão. Saciei minha sede no ribeiro e então, deitado, fui dominado pelo sono. Estava escuro e, quando acordei, então eu sentia frio também. Estava meio amedrontado, por isso dizer, instintivamente, vendo-me tão abandonado. Antes de sair do seu apartamento, por uma sensação de frio, eu havia me coberto com algumas roupas, mas elas eram insuficientes para me proteger do orvalho da noite. Eu era um pobre, indefeso, miserável, desgraçado. Não conhecia nada e não conseguia distinguir nada. Mas sentir a dor invadir-me de todos os lados. Eu sentei e chorei. Logo uma luz suave despontou no céu e me deu uma sensação de prazer. Levantei-me e avistei uma forma radiante subir de entre as árvores. Contemplei com uma espécie de espanto. Ela se movia lentamente, mas iluminava meu caminho. E fui mais uma vez procurar bagas. Ainda estava com frio quando, sobre uma árvore, encontrei um imenso manto, com o qual me cobri e sentei no chão. Nenhuma ideia distinta ocupava minha mente. Tudo era confuso. Eu sentia luz e fome e sede na escuridão. E escuridão, sons inumeráveis ressoavam-me aos ouvidos, e por todos os lados aromas variados me saudavam. O único objeto que me conseguia distinguir era a luz brilhante, na qual fixei meus olhos com prazer. Várias mudanças de dia e de noite passaram, e o orbe da noite diminuíra grandemente quando eu comecei a distinguir minhas sensações entre si. Aos poucos eu passei a ver com clareza o fluxo límpido que fornecia, ou que beber, e as árvores que me davam sombra com sua folhagem. Fiquei encantado quando descobri pela primeira vez que o som prazeroso que muitas vezes saudava meus ouvidos procedia da garganta dos animaizinhos alados que muitas vezes haviam interceptado a luz dos meus olhos. Comecei a observar também com clareza maior as formas que me cercavam e ao perceber a fronteira do radiante telhado de luz que me cobria, às vezes eu tentava imitar o agradável canto dos pássaros, mas eu não conseguia. Às vezes eu desejava expressar minhas sensações do mesmo modo, mas os sons grosseiros e inarticulados que saíam de mim me amedrontavam e silenciavam de novo. A lua havia desaparecido da noite e passado a se mostrar outra vez com uma forma menor enquanto eu ainda permanecia na floresta. Minhas sensações nessa época já haviam se tornado distintas. A minha mente recebia todos os dias novas ideias. Meus olhos se acostumavam à luz e às formas corretas dos objetos. Passei a distinguir o inseto da erva e aos poucos uma erva da outra. Descobri que o pardal não emitia nada além de notas ásperas, enquanto o melro e o tordo emitia notas doces e atraentes. Um dia, oprimido pelo frio, encontrei uma fogueira que havia sido deixada por alguns mendigos errantes e fui tomado por prazer pelo calor que experimentei dela. Na minha alegria, enfiei a mão na brasa viva, mas logo a retirei de novo com um grito de dor. Que estranho, pensei, que a mesma causa produz efeitos tão opostos. Examinei os materiais do fogo e constatei com muita alegria, que ele se compunha de madeira. Colhi rapidamente alguns galhos, mas como estavam molhados, eles não queimaram.
Então sofri com isso e fiquei sentado observando o funcionamento do fogo. A madeira molhada que eu colocara perto do calor secou e, com isso, inflamou. Refleti sobre isso e, tocando a vários galhos, descobri a causa e me encarreguei de pegar uma grande quantidade de madeira para que eu pudesse secá-la e ter suprimento abundante de fogo. Quando veio a noite, trazendo consigo o sono, fiquei com um medo enorme de que meu fogo se extinguisse. Então cobri-o cuidadosamente com madeira e as folhas secas e coloquei galhos molhados sobre ele. E então, esticando meu manto, deitei no chão e mergulhei no sono. Era de manhã quando eu acordei e a minha primeira preocupação foi visitar o fogo. Descobri uma brisa gentil, logo atiçou uma chama. Observei isso também e concebi um leque de galhos que inflamava a brasa quando ela estava quase extinta. Quando a noite veio outra vez, descobri com prazer que o fogo dava luz tanto quanto calor, e que a descoberta deste elemento me era útil na minha alimentação, pois eu descobri que alguns dos restos que os viajantes haviam deixado haviam sido assados e eram muito mais saborosos que as bagas que eu colhia das árvores. Tentei, portanto, preparar minha comida do mesmo modo, colocando-a na brasa incandescente. Descobri que essa operação estragava as bagas, que as castanhas e raízes melhoravam muito. O alimento, porém, tornou-se escasso. Muitas vezes eu passava o dia inteiro procurando em vão algumas bolotas para mitigar os espasmos de fome. Quando descobri isso, decidi abandonar o local que habitara até então para procurar outro no qual as poucas necessidades que eu experimentava sentiam satisfeitas com mais facilidade. Nessa emigração, lamentei profundamente a perda do fogo que eu obtivera por acidente e não sabia como reproduzir. Passei várias horas considerando seriamente essa dificuldade, mas fui obrigado a abdicar de toda tentativa de resolvê-la e, envolvendo-me no mesmo manto, lancei-me à mata em direção ao sol poente. Passei 3 dias nessas perambulações e finalmente descobri o campo aberto. Uma grande queda de neve ocorrera na noite anterior e os campos eram de um branco uniforme. O aspecto era desolador e eu descobri meus pés congelados pela fria substância úmida que cobriam o solo. Eram cerca de 7 da manhã e eu almejava obter comida e abrigo. Por fim, vi uma pequena cabana sobre uma elevação, sem dúvidas construída para uma conveniência de algum pastor. Foi uma visão nova para mim e examinei a estrutura com grande curiosidade. Encontrando a porta aberta, entrei. Havia um velho sentado próximo a uma fogueira na qual preparava o seu café da manhã. Ele se virou ao ouvir um barulho e, vendo-me, gritou ruidosamente e saiu correndo da cabana, campo adentro, com uma velocidade da qual a sua forma debilitada mal parecia capaz. Fiquei um pouco surpreso com a sua aparência, assim diferente de qualquer outra que eu vira antes, e com a sua fuga. Mas eu fiquei encantado com a aparência da cabana. Aqui, a neve e a chuva não podiam penetrar. O chão estava seco, e ela representou para mim, então, um refúgio tão atraente e divino quanto o pandemônio. Pandemônio, no caso, no livro Paraíso Perdido, canto 1, literatura Todos os Demônios, Pandemônio, a capital do inferno que as tropas de Satanás inundam, erigindo um novo reino. Ver também descrições do canto 2, do livro Paraíso Perdido. Então, pareceu aos demônios do inferno depois dos sofrimentos que padeceram no lago de fogo. Devorei avidamente os restos do café da manhã do pastor, que consistia em pão, queijo, leite e vinho. Deste, porém, não gostei. Então, vencido pela fadiga, deitei por entre um pouco de palha e adormeci. Era meio-dia quando acordei, atraído pelo calor do sol, que reluzia brilhantemente no solo branco. Decidi recomeçar minhas viagens, depositando os restos do café da manhã do camponês numa sacola que encontrei. Prossegui pelos campos por várias horas, até que, a pôr do sol, cheguei a uma aldeia. Como aquilo parecia milagroso, as cabanas, os chalés, mais que bem arrumados e as casas imponentes, atraíram a minha admiração, um após o outro. Os vegetais nas hortas, o leite, o queijo que vi nas janelas de alguns dos chalés despertaram meu apetite. Entrei em um dos mais bonitos, mas mal havia colocado os pés na soleira da porta quando as crianças começaram a gritar e uma mulher até desmaiou. Toda a aldeia ficou alvoroçada. Alguns correram, alguns me atacaram, até que, severamente ferido por pedras e muitos outros tipos de armas de atirar, eu fugi para o campo aberto, onde, amedrontado, refugiei-me numa choupana baixa, bastante simples, que parecia miserável depois dos palácios que eu vira na aldeia. Aquela choupana, no entanto, se juntava a um chalé
de aparência limpa e agradável, mas depois da experiência que adquirira recentemente ao alto custo, não me atrevi a entrar nele. Meu lugar de refúgio era de madeira, mas tão baixo que era difícil ficar sentado com as costas eretas nele. Nenhuma madeira, porém, fora colocada na terra que servia de chão, mas ele estava seco, e embora o vento entrasse por inúmeras frestas, achei-o agradável abrigo contra a neve e a chuva. Aqui, pois, acomodei-me e deitei feliz de ter encontrado um abrigo, por mais miserável que fosse contra a inclemência da estação, mas ainda contra a barbárie do homem. Assim que a manhã raiou, arrastei-me da minha toca para ver o chalé adjacente e descobri se poderia continuar na habitação que encontrara. Ela ficava nos fundos do chalé e era cercada dos lados, que eram expostos por um chiqueiro e um lago de água limpa. Uma parte aquela pela qual eu entrara sorrateiramente. Era aberta, mas agora passei a cobrir cada fenda, para a qual eu pudesse ser visto com pedras e madeira. Contudo, ocupada arrumando o chalé, de tal maneira que pudesse tirá-la ocasionalmente para sair. Toda a luz de que eu desfrutara vinha através do chiqueiro, e bastava para mim. Depois de ajeitar assim minha morada e atapetá-la com uma palha limpa, recolhi-me, pois vi ao longe uma figura de um homem, e me lembrava bem mais do modo como fora tratado na noite anterior para me confiar a seu poder. Eu havia antes, porém, providenciado meu sustento naquele dia, com uma fatia de pão rústico que roubara e a xícara, na qual podia beber, de maneira mais conveniente do que com a mão, da água pura que fluía junto ao meu abrigo. O chão era um pouco elevado, de modo que me mantinha perfeitamente seco, e pela proximidade dele com a chaminé do chalé, ficava toleravelmente aquecido. Assim guarnecido, resolvi residir nessa choupana até que ocorresse algo que pudesse alterar minha decisão. Era realmente um paraíso, comparado à floresta lúgubre. Minha residência prévia, aos galhos que pingavam chuva e à terra fria. Comi meu café da manhã com prazer e estava prestes a remover uma tábua para pegar um pouco de água, quando ouvi um passo. E olhando por uma pequena abertura, eu vi uma jovem criatura, com um balde na cabeça, passando diante da minha choupana. A menina era jovem, tinha um porte gentil, distinto do que observei depois dos moradores do chalé e criados das granjas. Entretanto, ela estava mal vestida, sendo uma nágua azul grosseira e um gibão de linho seus únicos trajes. Seus cabelos loiros estavam entrelaçados, mas não adornados. Ela parecia paciente, mas triste. Perdia de vista e em cerca de um quarto de hora ela retornou, carregando o balde, que agora estava parcialmente cheio de leite. Ao caminhar, aparentemente incomodada pelo peso, ela encontrou um jovem cujo semblante expressava um desânimo mais profundo. Proferindo alguns sons com um ar de melancolia, ele pegou o balde na cabeça dela, de cabeça dela, e levou ele mesmo ao chalé. Ela veio atrás e eles desapareceram. Logo depois eu vi o rapaz de novo, com algumas ferramentas na mão, a cruzar o campo através do chalé, e a moça também estava ocupada, às vezes na casa, às vezes no pátio. Ao examinar a minha morada, descobri que uma das janelas do chalé antes ocupava uma parte dela, mas o vão havia sido fechado com madeira. Numa das tábuas havia uma fissura pequena e quase imperceptível, pela qual o olho podia penetrar. Através dessa fenda, via-se uma pequena sala, caiada e limpa, mas muito desprovida de mobília. Em um canto próximo a uma pequena lareira estava sentado um velho, inclinando a cabeça nas mãos com uma atitude de desconsolo. A jovem estava ocupada arrumando o chalé, mas pouco depois ela tirou de uma gaveta algo que ocupava suas mãos e sentou-se ao lado do velho, que, pegando o instrumento, começou a tocar e produzir sons mais doces que a voz do tordo e do rouxinol. Mesmo para mim, pobre desgraçado, que nunca havia contemplado nada belo antes, era uma visão encantadora. O cabelo prata do senhor e a expressão benevolente do morador de idade conquistou minha reverência, enquanto os modos gentis da moça despertaram meu amor. Ele tocou uma doce melodia, melancólica, que, como ouvi, arrancou dos olhos de sua adorável companheira algumas lágrimas, das quais o velho só se apercebeu quando ela passou a soluçar audivelmente. Então ele pronunciou alguns sons e a bela criatura, deixando a sua tarefa, ajoelhou-se aos pés dele. Ele a ergueu e a sorriu com tanta bondade e afeição que senti sensações de uma natureza peculiar e avassaladora. Era uma mistura de dor e de prazer, de modo que tal eu nunca havia experimentado antes, nem em decorrência da fome, nem do frio, nem do calor, nem da comida.
Retirei-me da janela, incapaz de suportar essas emoções. Pouco depois disso, o rapaz retornou carregando nos ombros um punhado de lenha. A moça recebeu-o na porta, ajudando a se livrar da carga, levando parte do combustível para dentro do chalé. Colocou-os no chão, e então ela e o rapaz foram a um canto do chalé, onde ele lhe mostrou um pão grande e um pedaço de queijo. Ela pareceu satisfeita e foi à horta colher algumas raízes e plantas, que colocou na água e depois no fogo. Em seguida, continuou seu trabalho, enquanto o jovem foi à horta e pareceu ativamente ocupado em cavar e arrancar raízes. Depois de ela passar assim cerca de 1 hora, a jovem se uniu a ele e eles entraram junto no chalé. O velho, no meio tempo, havia ficado meditativo, mas quando os outros apareceram, tomou um ar mais animado e eles se sentaram para comer. A refeição foi liquidada com rapidez. A moça se ocupou de novo de arrumar o chalé. O velho caminhou ao sol na frente do chalé por alguns minutos, apoiando-se no braço do rapaz. Nada poderia exceder em beleza e contraste entre essas duas criaturas excelentes. Um era velho, com cabelo de prata e semelhante, que irradiava benevolência e amor. O mais jovem tinha uma figura leve e graciosa, de traços moldados, com a mais bela simetria. Apesar disso, o olho retornou ao chalé e o rapaz, com uma ferramenta diferente daquelas que usara de manhã, dirigiu seus passos ao campo. A noite se fechou logo, mas, para o espanto supremo, descobri que os moradores do chalé tinham um meio de prolongar a luz pelo uso de velas, e fiquei feliz de descobrir que o pôr do sol não punha fim à luz. À noite, a moça e o seu companheiro se dedicaram a várias ocupações que eu não entendia, e o velho tocou, de novo, um instrumento que produzia os sons divinos que haviam me encantado pela manhã. Assim que ele terminou, o jovem começou não a tocar, mas a sentir sons que eram monótonos, e não lembravam nem a harmonia do instrumento do velho, nem o som dos pássaros. Depois descobri que ele lia em voz alta, mas naquela época eu nada sabia da ciência das palavras e letras. Depois de se ocupar assim por um tempo breve, a família apagou a luz e se recolheu, segundo conjecturei, para descansar.